todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez trazendo uma palavra aos irmãos. Antes, porém, de entrarmos na palavra, eu quero fazer uma oração. Eu lhe convido a orar juntamente comigo, em nome de Jesus. Pai eterno e santo, eu sou grato a Ti, Senhor, porque nesse instante o Senhor nos dá a oportunidade de trazer a Tua palavra e alcançar cada pessoa, cada família que nos vê e que nos ouvem através dessa transmissão. Dá a Tua bênção a cada pessoa, a cada família, Senhor, Tu que conhece bem de perto a necessidade de cada um. Sê com os Teus filhos e que a Tua palavra possa encontrar lugar no coração de cada um, promovendo edificação e crescimento espiritual. É o que por fé te oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema de nossa reflexão é em tudo dai graças. E eu quero ler, portanto, 3 versículos em Colossenses 3, do verso 15 ao 17, que diz assim: E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por intermédio dele graças a Deus Pai. Meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada tem muito a nos dizer acerca da gratidão e de ações de graças, bem como também ela vai nos ensinar as consequências da ingratidão. Um dos grandes problemas do relacionamento entre Israel e Deus foi exatamente a ingratidão. Israel, que Deus levantou e escolheu para cumprir neles a promessa feita a Abraão, a Isaque e a Jacó, eles são levados pelo Senhor a uma viagem de 40 anos pelo deserto e, por diversas vezes, eles vão cometer o terrível pecado da murmuração. E a murmuração aqui é consequência da ingratidão do povo de Israel. Porque a ingratidão, ela leva à murmuração. Gratidão, meus amados irmãos, é um bem que está cada vez mais raro. Se colocarmos aqui comparando com outras expressões, como muito obrigado, dá licença, por favor, me desculpe, que também são expressões que estão caindo em desuso. As pessoas vivem cada vez menos a realidade dessas palavras, juntamente com a gratidão. E por que é que isso acontece se em toda a história sempre existiu pessoas ingratas? Paulo, ao escrever a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, ele vai nos dizer que tudo isso é cumprimento da palavra de Deus no que diz respeito aos acontecimentos dos últimos dias. Ele diz no verso 1 que nos últimos tempos sobrevirão dias penosos ou trabalhosos. E no verso 2, ele vai dizer assim: pois os homens são amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos e ímpios. Paulo vai colocar aqui no mesmo patamar do ganancioso, do amante de si mesmo, do presunçoso, do soberbo, do blasfemo, do desobediente a seus pais e do ímpio, aquele que é ingrato. Então, ele diz que para o fim dos tempos isso se acentuaria, se multiplicaria como consequência da chegada desses tempos trabalhosos. Então, sempre houve
pessoas ingratas, mas a tendência é que nos últimos dias se agrave e tenhamos cada vez mais pessoas menos agradecidas. Porém, vale a pena aqui lembrar do que nos diz a palavra de Deus em Lucas 17, no verso 12 em diante, acerca de 10 leprosos que vão até Jesus e o Senhor vai curar esses 10 homens leprosos. Porém, observe que dos 10 que Jesus curou, somente um vai voltar para dar a glória a Deus e para agradecer. O próprio Jesus, ele vai questionar e vai perguntar, não foram 10 os que foram curados? Os que foram limpos? Onde estão os 9? Somente um voltou para dar glória a Deus, para agradecer, e esse que voltou ainda era um samaritano. Então sempre houve na história pessoas movidas pelo sentimento da ingratidão. Mas a tendência, conforme já podemos perceber, é que a situação vai piorando cada vez mais. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, e no verso 21, depois de descrever a injustiça dos homens, Paulo ele vai dizer que reconhece que muitos, mesmo tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram nem lhe deram graças. Ele está dizendo que as pessoas, mesmo sabendo quem é Deus, sabendo que Deus existe, não reconhecem a Deus a ponto de glorificar o seu nome e de dar graças a Ele. Isso aqui reflete muito bem o que nós vemos acontecer também no mundo de hoje, nos nossos dias. O nome de Deus está nos lábios das pessoas. As pessoas usam, falam o nome de Deus e até de uma forma banalizada. É muito fácil alguém usar o nome de Deus, usar essa palavra em algumas expressões como valha-me Deus, como Deus te acompanhe, como Deus lhe pague, até mesmo quando dizem graças a Deus. Porém, falam simplesmente por falar e fazem como as pessoas a quem Paulo se referia, que sabendo que Deus existe, sabendo que Deus é um ser poderoso, onipotente, usam de forma banal o seu nome, mas não o glorificam e nem lhe rendem graças. Há muitas pessoas que não sabem sequer ser agradecidas a outras pessoas. Quando recebem algo de alguém, quando alguém presta um favor a alguém, quantas pessoas não sabem reconhecer e não sabem agradecer por algo que alguém lhe fez? Quanto mais dar graças a Deus, quanto mais agradecerem a Deus. Porém, meus amados irmãos, a gratidão ela é o oposto do egocentrismo. Porque quando nós somos agradecidos, estamos reconhecendo que somos dependentes uns dos outros, especialmente dependentes de Deus, e não somos autossuficientes. Quando reconhecemos quem Deus é na nossa vida, o que Ele representa, o que Ele significa para nós, não há como não sermos agradecidos. Porque é possível que alguém até, por alguma razão, de alguma forma, esqueça de algo que recebeu da parte de Deus, que alcançou da parte de Deus. Mas no momento em que você lembra e reconhece que você não é autossuficiente, que você depende de Deus, que nós somos dependentes totalmente do Senhor, então demonstramos, através desse reconhecimento, a nossa gratidão a Deus pelo que Ele representa para cada um de nós. Toda gratidão, ela tem que ser através de Jesus Cristo. Foi através de Cristo que Deus se revelou à humanidade. Cristo é o nosso elo de ligação com Deus. Então, a nossa gratidão a Deus, ela tem que passar por Jesus. Olha o que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 1 e no verso 8. Primeiramente, dou graças a Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. E na sua carta aos Colossenses 1,17, o versículo que nós lemos no início, diz Paulo que tudo quanto fizermos, por palavras ou por obras,
façamos em nome do Senhor Jesus, dando por intermédio dele, Jesus, graças a Deus Pai. Então, a nossa gratidão a Deus, de alguma forma, está relacionada com o que Jesus representa, pelo que ele fez e pelo que ele faz por cada um de nós. A gratidão também, meus amados irmãos, ela anda de mãos dadas, ela está associada à súplica ou à oração. A nossa oração, as nossas súplicas a Deus, os nossos pedidos a Deus, apesar de estarmos pedindo a Ele alguma coisa, já deve ser sim levada, movida por um sentimento de gratidão. Mesmo enquanto pedimos, já precisamos, já devemos ser agradecidos ao Senhor. Paulo, mais uma vez, aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, ele vai dizer assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Enquanto eu estou suplicando, enquanto eu estou pedindo, eu já vou, de alguma forma, demonstrando e exercendo diante de Deus a minha gratidão a Ele. Martinho Lutero, quando faz uma exposição acerca da oração do Pai Nosso, ao chegar na expressão o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, ele vai enfatizar a gratidão embutida na oração, a ponto de dizer que enquanto nós oramos, enquanto nós pedimos ao Senhor o pão nosso de cada dia, já reconhecemos a nossa dependência dele, portanto, já estamos demonstrando ao Senhor que somos agradecidos a ele. Mais uma vez, Paulo, aos Colossenses, no capítulo 4, verso 2, ele vai dizer assim: perseverai na oração, velando nela, na oração, com ações de graças. E na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17 e 18, Paulo vai dizer assim: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Observe que Paulo manda orar sem cessar, orai sem cessar, e na sequência ele vai dizer: em tudo dai graças. Claro que esse em tudo dai graças aqui tem sentido absoluto. Temos que ser gratos a Deus por tudo. Se cremos, se acreditamos que somos dependentes de Deus, que a nossa vida está no controle da vontade dele, que nada acontece conosco sem a permissão do Senhor, que mesmo as dificuldades que passamos na nossa vida, Deus permite que elas venham, que aconteça conosco, então nós precisamos também ser gratos a Deus, mesmo na dificuldade. Diz a Bíblia que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Salomão, em Eclesiastes, ele vai falar sobre 2 dias que são fases da nossa vida, dizendo que há um dia chamado de dia da prosperidade e há um dia chamado de dia da adversidade. E ele vai dizer assim: no dia da prosperidade, goza do bem, no dia da adversidade, considera, porque Deus fez tanto um como o outro. Observe que Deus, ele tanto fez o dia da adversidade como o da prosperidade. Portanto, tudo que acontece conosco acontece debaixo da permissão de Deus. Foi assim que Jó também se comportou quando ele, passando pelas provações que ele passou, como todos nós conhecemos bem a história, e no auge da sua dor e do seu sofrimento, a sua esposa vai chegar para ele e vai dizer: amaldiçoa a teu Deus e morra. Qual a resposta de Jó diante da colocação de sua esposa? Ele vai dizer assim: recebemos de Deus bens e não receberíamos também males? No saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Então tudo ele atribui a Deus. Deus deu as coisas boas, Deus também deu as coisas ruins, deu a prova, deu a luta, deu a dificuldade. E sabe o que Jó vai fazer? Diz a Bíblia que Jó vai se prostrar com seu rosto em terra e vai adorar ao Senhor.
Então, quando Paulo diz em tudo dai graças, está dizendo que até mesmo na adversidade, até mesmo na provação, até mesmo nas lutas, o nosso coração, o nosso ser deve estar movido ainda pelo sentimento de gratidão a Deus. O próprio Jesus, lá em Mateus 11, no verso 25, ele vai fazer uma oração de gratidão, a orar pelos discípulos, homens que não tinham o conhecimento do mundo, homens que não eram sábios segundo o mundo. Ele vai começar a sua oração dizendo assim: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Então Jesus dá graças ao Pai, dá graças a Deus, porque nós, os pequeninos, alcançamos o conhecimento do Evangelho, alcançamos o conhecimento do poder de Deus, e através desse conhecimento também tornamos-nos participantes do reino de Deus. No texto que nós lemos no início, Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versos 15 a 17, ele vai enfatizar aqui 3 coisas. Aqui eu quero concluir a nossa reflexão. No verso 15, Paulo vai dizer que deseja que o nosso coração seja dominado pela paz. Olha, meus irmãos, a paz é objeto de desejo de todo ser humano, toda pessoa, e também da humanidade. Os homens buscam aquela paz, chamada de paz, ausência de guerra. Nós também queremos a paz, mas a paz que nós desejamos é a paz que vem do Senhor, que vem de Jesus. É aquela paz interior que acalma a nossa alma. Uma paz, conforme Jesus falou, que ele vai nos dar, não segundo o mundo dá. Ele mesmo diz isso. A paz que eu vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Então a paz que vem dele e que enche o nosso ser, que enche a nossa alma e que nos acalma. Paulo vai desejar que o nosso coração seja dominado por essa paz. Mas ao mesmo instante, ele vai dizer que nós sejamos agradecidos. Além de sermos inundados pela paz que vem de Cristo, nós precisamos também sermos dominados pelo sentimento de gratidão. No verso 16, Paulo também vai desejar que a palavra de Cristo habite em nós. Porque é através da palavra de Cristo que nós chegamos ao conhecimento do próprio Cristo e também ao conhecimento de Deus. Através da palavra de Cristo é que Deus se faz conhecer ao homem, que ele se torna conhecido do homem pela sua palavra. Quanto mais conhecemos a Cristo, melhor é a nossa comunhão com o Senhor. E à medida que vamos guardando no coração a palavra do Senhor, também somos conduzidos a adorá-lo. E olha o que Paulo vai dizer aqui acerca de nossa adoração, acerca de nosso culto. Ele vai dizer assim, que nós precisamos ensinar e admoestar-nos uns aos outros, uma vez que essa palavra habita em nós, e que possamos com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, louvarmos a Deus com gratidão em nosso coração. O nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor a Deus tem que brotar da nossa alma, tem que ser movida também por um sentimento de gratidão. Enquanto cultuamos, enquanto adoramos, enquanto louvamos a Deus, também devemos demonstrar ao Senhor que somos agradecidos a Ele. E no verso 17, Paulo faz uma exortação muito importante. Ele diz que todas as nossas palavras e as nossas ações devem ser sempre em nome de Jesus. O que Paulo quer dizer com isso aqui? Que quando nós agimos ou falamos, aquilo que fazemos e o que sai dos nossos lábios devem glorificar o nome do Senhor. Se somos nascidos de novo, se somos transformados, se a paz de Cristo enche o nosso coração, se a palavra de Cristo habita em nós, então aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos, isso aqui diz respeito ao nosso estilo de vida, a quem de fato nós somos. Então o que fazemos e o que falamos deve glorificar o nome do Senhor. Se o que fazemos e falamos glorifica ao Senhor,
então, por intermédio dele, do Senhor, através de Cristo, através de Jesus, possamos dar graças a Deus Pai. Então, toda a nossa forma de ser e de viver, tudo que já aconteceu em nossas vidas mediante o poder transformador do Evangelho, que nos alcançou, deve nos levar a glorificarmos a Deus com a nossa vida e, ao mesmo tempo, sermos agradecidos ao Senhor por intermédio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que esse sentimento de gratidão seja uma realidade, seja algo vivo na vida de cada um de nós. Vamos fazer uma oração e eu peço que você, mais uma vez, participe conosco dessa oração. E se houver alguém que nos vê, que nos ouve, que está enfermo, e você crê que Jesus cura, você pode receber a cura em nome de Jesus. Se houver também alguém que nos vê e nos ouve, que está sentindo no coração o desejo de tomar uma decisão, de entregar a sua vida ao Senhor, que não tomou essa decisão ainda, então eu te convido também a orar conosco, entregando a Cristo a sua vida nesse instante e recebendo no seu coração a paz de Cristo e que o Senhor possa inundar o teu ser com a sua paz. Em nome de Jesus. Vamos orar. Eterno Deus, Pai querido e amado, mais uma vez nós te oramos e te apresentamos, Senhor, cada lar, cada família onde a tua palavra chegou nesse instante, Senhor. Se há uma pessoa enferma, se há alguém precisando de um milagre de cura, em nome de Jesus, Pai, repreende toda a enfermidade, faz o milagre acontecer, cura, Senhor, essa pessoa que nesse instante precisa da tua bênção, da saúde, da cura, em nome de Jesus. Se também há, meu Pai, alguém que está tomando uma decisão para ti, alguém que está disposto a mudar de vida, a receber no seu coração o Espírito Santo, olha para essa pessoa agora, que o teu Espírito Santo possa habitar na sua vida, fazer uma transformação, fazer uma mudança, libertar, Senhor, e dar a essa pessoa uma nova vida, em nome de Jesus. Também, ó Deus amado, recebe essa pessoa em teus braços. Pai querido, olha para cada lar, para cada família, que a tua presença possa inundar, Senhor, cada lar nesse instante, em nome de Jesus, Senhor. Dá-nos a tua bênção, somos dependentes de ti, reconhecemos que necessitamos do Senhor e que esse sentimento de gratidão possa nos mover cada vez mais a te adorar e a te servir. É o que por fé te oramos e por tudo, mais uma vez, te agradecemos em nome de Jesus. Que a paz e a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder e a comunhão do Espírito Santo, eles sejam com você, hoje e sempre. E que você aí confirme, dizendo amém, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.